De segunda a sexta-feira, o programa Cidade na TV dá voz a todos os paranaenses, mostrando a sua cidade como ela é. Eu sou o Anderson Teixeira e te espero às 11 horas da manhã aqui na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. E agora nós vamos falar de um assunto que realmente é preocupante, que é com relação ao tabagismo. Nós estamos aqui com o cardiologista Luiz Henrique Furlan, que vai nos explicar. Bom dia, doutor, muito prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no programa Cidade na TV e falar de um tema que realmente preocupa a medicina, né, doutor? É um tema bem complicado. Nós até temos um vídeo sobre o cigarro. Gostaria de mostrar agora para nós vermos aqui, daí falar um pouquinho mais sobre o tabagismo. Confira o vídeo. O tabaco é o principal fator de risco evitável para as doenças cardiovasculares. O fumo aumenta em até 300% o risco de um ataque cardíaco, além de provocar inúmeras outras doenças. O Brasil tem 35 milhões de fumantes e 80 mil pessoas morrem precocemente todos os anos por causa do cigarro. Segundo estudos internacionais, o tabaco mata 1 em cada 2 usuários. Só a fumaça do cigarro possui 4.720 substâncias químicas nocivas, sendo que pelo menos 60 delas são cancerígenas, além de tóxicas ao pulmão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é uma doença pediátrica, pois quase 90% dos fumantes regulares começam a fumar antes dos 18 anos de idade. Hoje, no programa Cidade na TV, um especialista explica quais as doenças do tabagismo e também os benefícios para quem deixar o cigarro. Realmente uma preocupação mundial, né? O tabagismo, como falou, um a cada 2 fumantes, um acaba morrendo devido a problemas com o tabagismo, né? O cigarro é hoje o fator de risco mais importante a ser prevenido, porque ele está relacionado tanto com doença cardiovascular, né? Que é o infarto, AVC, doenças tromboembólicas, que a gente chama de trombose que pode ser tanto nas veias ou nas artérias, né? Além disso, ele é responsável por 30% dos cânceres que afetam a população. Então, se a gente for avaliar depois dos 50 anos, a principal causa de morte é a doença cardiovascular, infarto e AVC. E a segunda principal causa de morte é câncer. Então, se a gente conseguir reduzir o tabagismo na população, isso vai impactar na redução tanto de doença cardiovascular quanto de câncer. O cigarro, ele é responsável por 25% da causa do infarto. Então, se a gente conseguir reduzir o cigarro, nós reduzimos em 25% a chance de uma pessoa ter infarto e em 30% a chance de ter câncer, né? E os cânceres mais relacionados ao uso do cigarro é o câncer da via aerodigestiva, então câncer de boca, câncer de língua, de laringe, câncer de pulmão, né? 90% da causa do câncer de pulmão é o cigarro, né? Além disso, ele está relacionado também com doenças respiratórias, como bronquite crônica, enfisema, que com a evolução, né, ele vai causando um sofrimento muito grande para a pessoa que é fumante, porque vai causando insuficiência respiratória, às vezes a pessoa fica dependente de oxigênio, é uma situação muito dramática, né? A questão do tabagista, né, do fumante, a gente vê essa falta de ar. Eu sou fumante, né? Tenho aí 70 dias que consegui ficar sem o cigarro, não estou fumando, e justamente por sentir no corpo essa falta de ar, essa necessidade de você ter que retirar mesmo o tabaco da vida para que você possa ter uma vida mais saudável. Sim. Essa é a nossa preocupação. Uma pergunta, eu fumei durante vários anos, e qual é o malefício? Isso estagna aqui agora que já eliminei o cigarro, ou ainda vai continuar, poderia ter riscos? Que acho que essa é uma grande dúvida, né? Se eu parar, ainda vou ter problemas pulmonares e cardíacos devido ao cigarro? Isso vai depender do tempo que você fumou, né? E da quantidade que você fumou. Então, geralmente a gente avalia a quantidade, quanto maior a intensidade, o número de cigarros por dia, maior a chance de ter complicações, e quanto maior o tempo de exposição ao cigarro, também maior a chance, né? O que os estudos mostram é que após 2 anos você ter parar de fumar, até 2 anos você ainda tendo parado de fumar, o seu risco cardiovascular está aumentado. Depois de 2 anos, então, seu risco passa a ser
próximo ao de uma pessoa que não fumou. Né? E o risco de câncer ele permanece, porque as substâncias cancerígenas do cigarro, principalmente o alcatrão, né? Asbesto e os cianetos, uma série de substâncias que tem no cigarro, permanece ainda com um risco aumentado de câncer por até 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, a pessoa precisa de uma abstinência pelo menos de 2 anos para que haja uma redução do risco cardiovascular e uma abstinência de até 10 anos para que haja redução do risco de câncer. Né? Então, todo o esforço que puder ser empreendido para parar de fumar tem que ser incentivado, né? Pelo médico, pelos profissionais de saúde, pela família, porque é de fato uma ação extremamente importante do ponto de vista de saúde. A gente sabe que parar de fumar é difícil, porque fumar é prazeroso. Sim. Né? Quer dizer, a nicotina é a substância que é responsável pela dependência química, então o organismo rapidamente fica dependente do hábito do cigarro. Né? E o cigarro dá uma sensação de prazer, de bem-estar, relaxa. Eu tive um paciente até no consultório que incentivei ele a parar de fumar e depois que ele conseguiu parar de fumar, ele voltou na consulta e falou assim, doutor, agora eu não consigo mais fazer palavra cruzada, porque o cigarro fazia parte do ritual de fazer palavra cruzada, porque ele acendia o cigarro, relaxava. O café. O café, né? Então, o hábito do cigarro está associado a algumas situações, como a cervejinha. Então, às vezes a pessoa vai tomar uma cervejinha, quer fumar um cigarro, ou vai tomar um café, né? Então, é fundamental que a gente... Hoje em dia tem medicamentos, né, para ajudar a parar de fumar. A bupropiona, que é o mais utilizado, tem também a vareniclina, né? A bupropiona é um antidepressivo. Sim. E ela ajuda a parar de fumar, principalmente na fase das primeiras 2 semanas, que é o período de abstinência da nicotina. Né? Que vai fazer a ansiedade, a falta. A fissura. Exato. Eu estou conversando com o doutor Luiz Henrique Furlan, que é cardiologista. O nosso assunto aqui é doenças causadas pelo tabagismo, enfim, o que o tabaco pode causar aí na vida e na saúde das pessoas. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Cidade na TV. Voltamos em rede estadual falar aqui com o doutor Luiz Henrique Furlan, cardiologista, sobre problemas, né, que o tabaco, que o cigarro causa na vida aí das pessoas. Doutor, uma preocupação muito grande, a gente vê hoje o pessoal mais conscientizado, né, com a questão do cigarro, muita gente buscando parar de fumar, mas o cigarro ele causa doenças irreversíveis. E na gestante, doutor, o feto vai ser também, vai danificar, vai ter problemas cardíacos, vai ter problema, o feto também? Com certeza, né? Na gestação, o cigarro pode causar desde um retardo de crescimento, porque o cigarro vai causando envelhecimento da placenta, até óbito fetal ou malformações no bebê. Né? Então, parar de fumar durante a gestação é uma necessidade, é uma premência. Tem que parar a todo custo, sabe? Tem que investir toda a energia. Porque a criança, no mínimo, vai nascer com baixo peso, porque vai provocar um envelhecimento precoce da placenta. Às vezes pode estar relacionado, inclusive, com malformação, o que é muito grave, e até o óbito da gestante. Né? E fora, falando um pouco do cigarro na saúde da mulher, é importante que a população saiba que o cigarro, como ele aumenta a chance de fazer trombose venosa, evento tromboembólico, ele não deve ser associado com anticoncepcional. Então, a mulher, quando está tomando anticoncepcional pílula, né, que é o anticoncepcional hormonal, ela não deve associar o tabaco. Ou se ela for fumante, ela deve conversar com o médico dela sobre qual outro método que ela deve utilizar, porque não é bom associar anticoncepcional hormonal com cigarro, pelo aumento do risco de infarto e de eventos tromboembólicos, como trombose venosa e até trombose arterial. Né? Doutor, nós temos uma mensagem que chegou agora no nosso telefone lá. Sim. Que precisamos dar uma olhada aqui a essa pergunta para o senhor. Vamos ver lá, da Luciane. Bom dia, Anderson. Gostaria de saber se o fumo aumenta o risco de um ataque cardíaco. Enfim. Certamente. Então, o cigarro é responsável por 25% da chance de ter um ataque cardíaco. Então, a gente sabe que se a pessoa tiver que escolher entre tomar remédio para colesterol ou parar de fumar, é muito melhor para a saúde dela ela parar de fumar do que tomar remédio para colesterol. Sim. Embora a gente sabe que o colesterol é um fator de risco clássico, importante para o infarto. Do infarto. Mas se ela não tiver a possibilidade de fazer as duas coisas, se ela tiver que escolher entre tomar um remédio para baixar o colesterol ou parar de fumar, se ela parar de fumar, o risco dela de ter um infarto é menor do que ela tomando um remédio para baixar o colesterol.
vejam a importância do tabaco na doença cardíaca. Atrapalhar, né? Nós temos mais uma pergunta, vamos lá? O que acontece com as pessoas que convivem diariamente com fumantes? Isso é muito importante também, que é o chamado tabagismo passivo, né? O fumante passivo, ele sofre os mesmos riscos que o fumante ativo, que é quem fuma, né? Só que numa intensidade um pouco menor, naturalmente, porque ele não está exposto tão direto à fumaça do cigarro quanto o fumante ativo, mas ele está exposto aos riscos. Tanto é que hoje, desde 2011, foi aprovada uma lei que proíbe o uso do cigarro em ambientes fechados, ambientes públicos, né? Então, dentro de casa, o fumante deve evitar de fumar a todo custo, porque a fumaça do cigarro vai trazer prejuízo para a família, para a esposa, que vai ter o seu risco aumentado também de ter câncer, de doença cardíaca, doença pulmonar, as crianças também, né? As crianças que vivem numa casa onde tem um fumante que fuma dentro de casa, essa criança está mais suscetível a ter doença respiratória, como rinite, asma, infecções de ouvido. Então é fundamental que, se o fumante ainda não conseguiu interromper o hábito dele de fumar, ele não fume dentro de casa, porque isso vai trazer prejuízo para a família dele. Doutor, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo está terminando, mas muito obrigado, muito esclarecedora a sua entrevista aqui e espero poder voltar com o doutor aqui para que a gente possa falar e aprofundar até mais nesse assunto aí, com relação ao tabagismo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no teu programa mais uma vez. Eu acho que tratar do tabagismo sempre é uma necessidade. Eu acho que a gente tem que ter isso em pauta, né? Sempre retomar essa temática, é muito importante. Doutor, muito obrigado pela sua presença.